A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança. Deus tem uma palavra de direção para a tua vida. Deus tem uma palavra de cura para que você possa entender e acreditar que esse Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Deus das causas impossíveis. E eu quero já te convidar, em nome de Jesus Cristo, a estar lendo conosco o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 8, versículo 23 ao 27. Um texto muito conhecido, muito explorado e muito bem direcionado da parte de Deus para nossas vidas. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu quero trazer mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, essa palavra que Deus colocou em meu coração. E talvez você possa falar: irmão, eu já ouvi pregações, eu já cansei de ver vídeos, pregações sobre esse texto, a qual Jesus acalma os ventos e o mar lhe obedece. Só que eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 8 nos fala que Jesus Cristo, que é a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero te falar que a palavra de Deus, ela não fica velha. A mesma palavra de Deus que serviu há 2000 anos atrás, ela serve para 2024. As mesmas palavras que foram ensinadas há 2000 anos atrás, ela serve para os ensinamentos de hoje em dia. A palavra de Deus não fica velha. Louvado seja Deus. Então eu quero trazer alguns pontos específicos através desse texto que nós lemos, que tem por nome de texto: Jesus apazigua a tempestade. Louvado seja Deus. Os irmãos têm que entender que Jesus, Ele é o próprio Deus, em forma carnal, mas sim 100% Deus, 100% homem. E nós vamos ver que Jesus, Ele fazia obra com os discípulos, indo para muitos lugares. Só que a cada lugar que Jesus ia, louvado seja Deus, os discípulos o seguiam. E os discípulos, além de acompanhar os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fazia, eles também, louvado seja Deus, também tinham experiências da parte de Deus para dar confirmação ao ministério da palavra de Jesus. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo,
com os discípulos eles iam para muitos lugares. Por isso a Bíblia vai falar. E entrando ele no barco, está falando de Jesus. Aí sim que os seus discípulos seguem a ele. E eles naquela época navegavam pelos mares, pelas cidades, aldeias, circunvizinhas. Assim foi, Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram. Só que no meio daquele mar que eles estavam navegando para ir para outras partes das cidades onde eles pregavam a palavra, começou a acontecer algo inesperado da parte dos discípulos, porque Jesus, sendo Deus, bem sabia o que havia de acontecer quando ele mesmo entrasse dentro daquele barco. Louvado seja Deus. Então, Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram. E dentro daquele barco, naquele mar onde eles estavam, começou a se levantar uma tempestade muito grande. E aquele barco onde eles estavam era coberto pelas ondas. Só que Jesus estava dormindo. E como eu falei, Jesus, mesmo sendo Deus, ele estava 100% na forma carnal e 100% na forma Deus. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço. Só que mesmo assim ele era Deus. Então nós vamos trazer cada versículo para os dias de hoje. O que nós podemos aprender com isso que nós estamos lendo? Nós vamos ver que Jesus, quando entra no barco, os discípulos seguem e logo após começa a acontecer coisas sobrenaturais. Eu quero te falar no nome de Jesus que quando você decide aceitar a Jesus e deixar Deus entrar na tua vida, entrar no teu barco, louvado seja o nome do Senhor, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Primeiro Jesus entra no barco. Ou seja, primeiro Jesus ele entra na tua vida. Você aceita Jesus Cristo como o teu Salvador. Segundo, você segue a Jesus, assim como os discípulos seguiram a Jesus. E logo após, coisas sobrenaturais vão acontecer da parte de Deus. E eu quero falar algo de Deus para a tua vida e quebrar alguns pensamentos que algumas pessoas têm. Louvado seja Deus. E um desses pensamentos é quebrar e dizer que não só porque você é crente ou será crente, não é só porque você é um servo, uma serva do Senhor, que vive na palavra, que escolheu viver para Deus, segundo a palavra dele, que você não vai ter dificuldades. Porque tem muitas pessoas que falam, crentes não têm dificuldades, crentes não têm lutas e provações. Só que eu te provo ao contrário na palavra de Deus. Jesus entra no barco, os discípulos seguem e os problemas começam a vir. Os desafios sobrenaturais começam a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o mais lindo de tudo é de saber que mesmo que aconteça dificuldades e problemas na vida de um cristão, na vida de um crente, o mais confortante é saber que Deus está nos guardando. É de você saber que o que está dentro de você, que você aceitou, é mais forte do que o que está fora. É mais poderoso do que o que está fora. É mais tremendo, é mais glorioso do que está ocorrendo pelo lado de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ter a Deus, aceitar a Jesus Cristo, não é estar imune às dificuldades.
Não é você ser uma pessoa que não terá dificuldades. Isso não existe. Deus não criou o ser humano para isso. Mas Deus criou o ser humano e permitiu problemas para mostrar que o ser humano com Deus no barco, as coisas vão melhorar. As coisas vão ficar melhor, independente do mar e dos ventos que acontecem. E isso nós vamos ver nesse texto adiante. Então eu quero falar para a tua vida que o ser humano sem Deus, ele não é nada. O ser humano sem Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele é infeliz. Ele não entende, ela não entende o porquê das coisas. Só que quando você deixa Jesus entrar na tua vida, ele te explica, ele fala contigo e te dá orientações que tudo é para o seu bem. Então, andar com Deus não é imunidade, louvado seja o nome do Senhor, contra as dificuldades, mas é capacitação, é preparação e resistência para o dia mau. Qual o problema que pode vencer o ser humano que tem a Deus? Qual é o diabo, qual é o demônio que pode parar o ser humano que tem a Deus? Qual é a fofoca? Qual é o disse-me-disse? Qual é a palavra de maldição que pode parar o servo e a serva do Senhor? Louvado seja Deus. Não há mal nenhum que pode parar o servo de Deus. Então eu quero falar da tua vida através dessa palavra. Se você está sofrendo, está passando por uma dificuldade e não sabe o que fazer, deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Deus entrar na tua vida para Ele controlar os teus problemas, para Ele aquietar esse problema, para Ele tranquilizar esse problema na tua vida. É só Deus que pode fazer. É só Jesus que pode fazer na tua vida. Não há ser humano, não há palavra de homem, não há dinheiro, não há riqueza nesse mundo que pode fazer só o que Deus pode. Louvado seja Deus. Aí o problema vai se levantar, mesmo o próprio Deus estando no barco, Jesus Cristo de Nazaré. Só que Jesus estava dormindo, cansado. E a Bíblia vai dizer que os discípulos foram despertar Jesus, dizendo para Jesus: salva-nos que perecemos. Eles estavam com medo e pedindo para Jesus salvar eles, porque eles sabiam que não eram os discípulos que estavam ali dentro daquele barco que poderia salvar, que não era eles mesmos que poderiam se salvar, mas era o próprio Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis. Tem problemas que você passa, você busca recurso do homem e você não acha. Você está tentando e não está conseguindo, e está se perguntando, por que eu não consigo? A resposta está aqui, só Jesus pode te salvar. Se você está perecendo e não consegue se levantar, é só Jesus que pode te salvar. Se você está na crise espiritual e não consegue achar saída, é só Jesus que pode te salvar. Louvado seja Deus. E o mais lindo é que, além de Jesus estar no barco, os discípulos, quando estão nas dificuldades, eles têm a quem recorrer. Aí eu te pergunto, nós seres humanos, falhos pecadores, quando temos dificuldades, nós corremos para o homem. Quando temos dificuldades, corremos para os parentes. Quando temos dificuldades, nós corremos para as pessoas que amamos. E o que acontece? Muitas das vezes, essas pessoas não podem nos ajudar.
Só que é diferente. Quando você tem a Jesus ou irá aceitar Ele em sua vida, você tem a Ele, o Deus Todo-Poderoso, para te ajudar na dificuldade. Meus irmãos, o maior recurso que um ser humano na Terra pode buscar, o recurso infalível, o recurso inerrante que o ser humano pode buscar e ter sucesso é a palavra de Deus. Muitas das vezes você não tem a quem você falar para o teu problema. Muitas das vezes você se cala e chora e sofre sozinho por não ter ninguém para você falar. Só que quando você tem a Deus em sua vida, a Jesus de Nazaré, a primeira coisa que você faz quando você tem a Ele é correr para os pés dele e dizer: Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus do céu, me salva que eu estou perecendo. Me dá força porque eu estou fraco. Me levanta porque eu estou caído. Me levanta porque eu estou abatido. E aí vem a provisão do céu para mim e para a tua vida, da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é muito lindo de saber que quando você deixa Jesus entrar na tua vida, você pode recorrer a Ele quantas vezes for necessária e Ele nunca te abandonará. Se Deus te responder, será uma direção dele. E se Ele não te responder, também será uma direção dele. O não de Deus também é uma direção. O sim de Deus também é uma direção. Louvado seja Deus. Aí Jesus, que estava dormindo, ele acorda porque os discípulos estão desesperados para ser salvo daquele problema. Aí Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Aí Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e ali onde eles estavam, seguiu uma grande alegria, uma grande bonança, uma grande felicidade. Porque aonde Jesus está, o problema, a dificuldade pode até estar acontecendo. Só que quando ele dá a palavra, a bonança ela tem que triunfar. A alegria, a esperança, ela tem que reinar na nossa vida. O diabo está pensando que colocando problemas, dificuldade na tua vida, você vai parar. O diabo está pensando que colocar pessoas para te afrontar e dizer que é para você não ter mais jeito, vai adiantar. Só que aí vem Jesus e fala para você: por que que você está temendo? Por que que você está com medo? E dá uma ordem para o diabo parar, sair da nossa frente. E a alegria na minha e na tua vida começa a reinar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, problemas, dificuldades, ventos, ondas, tempestades, são para quê? Para provar a nossa fé. Por isso que Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Ou seja, a pequena fé deles, no sentido negativo, fez com que eles ficassem desesperados. Só que a pequena fé, no sentido positivo, de você acreditar que Deus pode mudar a tua vida, ela vai resultar numa esperança no teu coração. Ela vai resultar numa esperança de acreditar que esse problema não vai te consumir e que você não deve ficar desesperado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Os problemas são para provar nossa fé.
O teu problema não é para te matar. Deus nunca disse em toda a Santa Bíblia que problemas, dificuldades seriam para matar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia fala que as provações, ou seja, dificuldades, são para a provação da nossa fé. É para testar a nossa fé, não é para nos matar. Louvado seja Deus. E aí Jesus ele dá uma ordem e repreende aquele problema, aqueles ventos, aquela tempestade. Aí segue-se a alegria. E quem estava dentro do barco começou a se alegrar. Ou seja, no começo era uma história difícil. No começo a dificuldade, aos olhos dos discípulos, parecia que iria consumir eles. Parecia que o barco ia virar. Só que quando você acredita nessa palavra e deixa Deus controlar o teu barco, a tua vida, o começo pode ser de vento e tempestade. Só que olha o final. E seguiu-se uma grande bonança. E os homens que estavam dentro do barco perguntaram: quem é este homem? Quem é ele que os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Quem é o ser humano que pode controlar a natureza? Os fenômenos sobrenaturais da natureza? Quem é o ser humano ou quem tem a posição, poder e autoridade para controlar o sol, para controlar a lua, para mandar chuva, para fazer com que a natureza seja frutificada? Quem é o ser humano que pode fazer isso? Não há ser humano. Não há dinheiro que faça isso. É Deus que faz. Os problemas foram Deus que criou. A solução do problema é Deus que tem. O que você está passando foi Deus que criou. E o que você está precisando é Deus que tem. A fraqueza que você sente dentro da tua alma foi Deus que criou e permitiu na tua vida. Só que a força divina, quem tem é o próprio Deus, e Ele vai te dar. Ele vai te renovar para mostrar que Ele que controla tudo. Que diante dele não há mal que possa triunfar quando Ele dá a palavra. Louvado seja Deus. Então o mundo está no controle de Deus, não é do diabo. O ser humano pode falar o que for, o ser humano pode pensar o que for, mas o mundo está no controle de Deus. É Deus que criou o mundo, é Deus que controla o mundo e tudo o que no mundo há. Eu vou mostrar para os irmãos que esse mundo, essa terra é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele fez todas as coisas para a honra e glória do próprio nome dEle. Eu vou mostrar para os irmãos que tudo que está nessa terra é dEle. Salmos 24, eu gosto muito. Do Senhor, está falando de posse. Do Senhor é a terra. Não está falando de um terreno, de uma parte do mundo. Está falando da terra em geral. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, nós somos de Deus. O ser humano é criação de Deus. Os problemas são criação de Deus. A sabedoria é criação de Deus. O entendimento, o conhecimento para fazer as coisas que o ser humano fez, ela vem de Deus. Tudo que está no mundo, tudo que foi criado é de Deus. Nós temos um dono. Louvado seja Deus. Então guarde essa palavra. E entenda que com Deus em sua vida, as coisas podem estar difíceis. Mas que você vai vencer, vai. Porque Jesus está ou estará a partir de hoje
dentro do seu barco.